Oi gente, eu sou a Neide. A nossa receita de hoje é um bolinho de carne delicioso e muito fácil de fazer. Esse bolinho é perfeito para o seu fácil venda e com certeza vai vender bastante. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje. E para começar a nossa receita, eu vou fazer o recheio do nosso bolinho. Para isso eu vou botar um fio de óleo na panela e vou esperar aquecer. Com meu óleo aquecido, eu vou colocar 3 dentes de alho. E vou esperar dar uma leve dourada. Meu alho já começou a dourar. E chegando nesse momento, eu vou colocar 400 gramas de carne moída. Eu estou usando o A100. Agora eu vou refogar minha carne moída até ela perder toda essa corzinha vermelha. Por enquanto, gente, eu não vou colocar mais nada. A minha carne moída já perdeu toda aquela cor vermelha e soltou bastante líquido. Aqui, gente, eu não acrescento mais nada de líquido. Ela vai cozinhar somente no líquido que ela mesma soltou. Agora eu vou colocar uma cebola pequena picada, meio pimentão picado e um tomate picado, com semente e tudo. Agora eu vou mexer tudo e vou esperar todo esse tempero dar uma murchada. Meu tempero já deu uma boa murchada. Ele não tá desmanchando ainda, gente, é só para murchar. Tá vendo? Ainda tem bastante líquido. Agora eu vou acrescentar meia colher de sopa de sal e meia colher de sopa de colorau. Vou mexer tudo novamente. E a minha carne vai ficar aqui na panela agora até secar todo esse líquido. Minha carne moída já está cozida. E tá vendo, gente? Ela já está bem sequinha. Secou todo aquele líquido que soltou dela mesma. Agora eu vou apagar o fogo e vou acrescentar salsinha a gosto. Vou misturar tudo. E vou reservar essa carne moída. Agora vamos fazer a massa do nosso salgado. Para isso eu vou colocar 2 colheres de sopa de margarina em uma panela. Vou acrescentar 2 cubinhos de caldo de galinha. E vou desmanchar esse cubinho nessa margarina. Ele desmancha rapidinho. Já desmanchei os cubinhos. Agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa rasa de colorau. Vou misturar tudo. Vou acrescentar 3 xícaras de chá de água. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml. E 1 xícara de chá de leite. Também vou acrescentar o sal, que é meia colher de sopa de sal. Vou misturar tudo e vou esperar esse caldo ferver. Meu caldo começou a ferver. Agora eu vou acrescentar tudo de uma vez. 4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. E vou mexer tudo. Vou ficar mexendo até a minha massa saltar do fundo da panela. Isso, gente, recomendo fazer no fogo baixo. Tá vendo essa parte branca, gente, de farinha de trigo? Todos esses pontinhos têm que sair. Então, além da massa ter que estar soltando do fundo da panela, esses pontinhos brancos também têm que sair. Minha massa já está soltando do fundo da panela e já saiu aqueles pontinhos de farinha de trigo. Agora eu vou apagar o fogo e vou salvar essa massa ainda quente. Vou transferir minha massa para minha bancada. E com a ajuda de um rolo eu vou começar a salvar ela. O rolo, gente, é porque ela ainda está muito quente. Então ele vai ajudar a não queimar nossa mão. Mas o grande segredo para deixar o seu salgado com uma massa super leve é salvar ela ainda quente. E isso faz uma diferença enorme na qualidade do seu salgado. Abriu, puxa a massa de volta e faz o mesmo processo. Até você poder fazer isso com as mãos. Agora ela já está suportável à mão, então eu vou continuar solvando ela com as minhas mãos. Até ficar uma massa bem lisinha. E é só isso, ó. Abriu, traz de volta. Esse é o movimento para deixar essa massa bem lisinha. Já sovei a minha massa. E olha que massa linda, gente. Ela está bem lisinha e não tá grudando na mão.
Agora eu vou começar a modelagem do nosso salgado. Vou dividir a minha massa em duas partes, isso para facilitar o trabalho. Uma parte eu vou reservar e a outra eu vou fazer um rolinho. O rolinho, gente, ele tem que ficar todo por igual e não precisa ser muito fino. Ele tá até bem grossinho, ó. Tá um pouco a metade do dedo. E para você que não tem balança, você vai medir assim, ó, 4 dedos. Fazendo dessa forma, todos vão ficar com o mesmo tamanho. Você usando essa medida de 4 dedos, seu salgado vai ficar todos com aproximadamente 80 gramas, que é o tamanho de lanchonete. Agora eu vou pesar um para você ver. Para você que tem balança, tira exatamente 80 gramas. E para você que não tem, usa a medida dos 4 dedos. Vai ficar o mais próximo possível. O outro deu 82, então a diferença de 2 a 3 gramas não vai importar, porque no visual não vai fazer diferença nenhuma. E para começar a modelar meu salgado, eu vou pegar um pedaço da massa, vou apertar e vou fazer uma bolinha. Com a minha bolinha pronta, eu vou fazer um buraquinho no meio. E vou usando a palma da minha mão, ó, para ficar bem redondinho. Isso ajuda muito na hora da modelagem. E agora eu venho com o recheio, que vai ser aproximadamente 2 colheres de sopa de recheio. Arrumei dentro da minha massa. Agora eu vou juntar as pontas. E vou pressioná-la. Assim, gente, ela vai fechando e vai saindo todo o ar da massa. E já vai pegando o modelo, ó, já vai pegando o formato. Depois dou acabamento com a minha mão. E olha que lindo que fica. Vou fazer mais um para você ver. Peguei a massa, aperto e faço bolinha. Depois eu faço o buraquinho. E venho com recheio. 2 colheres de sopa de recheio, não muito cheio. Depois é só fechar, ó. Juntar as duas pontas. Juntei as 2 pontas, vou pressionar, ó, fazendo uma covinha aqui na minha mão, ó. É só para fazer esse movimento. Sai o ar da massa e já vai pegando o formato. Depois, só do acabamento. Eu vou continuar modelando, daqui a pouco eu volto para empanar esse salgado. Já modelei todos os meus salgados e agora vamos empanar eles. E para empanar eu tenho aqui um ovo, que eu vou dar uma leve batida. Aqui é bem rapidinho, gente, uns 30 segundinhos só. Depois vou acrescentar 50 ml de leite e vou bater novamente. É só para misturar bem o leite e o ovo. Tá vendo, gente? Já está bem misturadinho. E o leite vai evitar que na hora da fritura fique muita espuma no seu óleo. E fora que vai render esse ovo também. Vou pegar um salgado de cada vez. Vou passar no leite e no ovo. E depois vou passar na farinha de rosca. A farinha de rosca eu tenho aqui uma xícara de chá. E uma dica muito importante, compre aquela farinha de rosca industrializada. Ela é bem mais fininha e dá um acabamento bem melhor ao seu salgado. Olha como ele fica lindo. Aquela farinha de rosca de padaria, ela não é boa para salgado. Ela não dá um bom acabamento e solta muito na hora da fritura. E você vai repetir esse processo com todo o seu salgado. Agora vamos fritar os nossos salgados. Vou colocar meu óleo para aquecer. Meu óleo já está bem quente. E agora eu vou colocar meu salgado aos poucos. E não é para colocar muito não, gente, porque senão vai esfriar o óleo e vai desmanchar o seu salgado. E o óleo para o salgado, gente, tem que ser bastante. E tem que estar muito quente. Ficou douradinho, é só tirar e escorrer.
Meu bolinho já ficou pronto e agora eu vou cortar um para você ver como ficou essa delícia. E olha como ficou lindo o nosso bolinho. Olha como ele fica bem recheado e com uma massinha super leve. E com certeza vai ser mais um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$18. Renderam 15 unidades. Então R$18 dividido por 15, cada um vai sair a R$1,20. Sugestão de venda, R$3. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. E a validade desse bolinho é 30 dias no congelador e 90 no freezer. E para congelar o bolinho, gente, é muito fácil. Assim que você acabar de empanar, você já leva ao congelador ou ao freezer. Quando ele estiver bem durinho, aí sim você coloca em saquinhos e mantém congelado. E na hora que você for usar, é só tirar uns 30 minutinhos antes do congelador. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!